Olá, amigo e irmão em Cristo. A segunda oficina de oração da Primeira Igreja Batista em Blumenau estava marcada para hoje. Estamos vivendo tempos diferentes, que nos impedem de estarmos juntos, fisicamente. Mas podemos continuar juntos, em oração. E mais do que nunca, precisamos exercitar a nossa dependência em Deus. E o estilo de vida que aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Nós queremos te convidar para um tempo de oração. Chame a sua família ou aproveite este tempo individualmente. E aí você procura um lugar bem confortável na sua casa. Agora, afaste-se das distrações e ore conosco. E em cada tema, você pode pausar o vídeo e investir o tempo necessário de oração na presença do Senhor. Vamos começar? Senhor, nós queremos colocar esse tempo que nossos queridos vão ter, esse querido lá na sua casa, vai ter para estar orando ao Senhor. Que esse tempo seja um tempo de bênção, que o Senhor esteja falando com ele, com ela, ministrando ao coração dos teus queridos, e que de maneira muito especial seja um tempo de relacionamento mais próximo, de uma conversa íntima contigo. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Nos enche, Senhor. E usa-me, Senhor. Nesse momento nós vamos ter 4 palavras de oração. Então você pode se entregar para o Senhor, falar aquilo que você está sentindo, se colocar nas mãos dele, sabendo que ele sonda os nossos corações. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Diz o seguinte: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, de nós, por estarmos unidos com Cristo Jesus. A nossa maior alegria e satisfação e gratidão deve ser por estarmos em Cristo Jesus. É por isso que eu agradeço todos os dias, independente do que tenha acontecido nos nossos dias. Agradeço porque Ele é digno de gratidão, Ele é digno de alegria, e tudo que eu sou é para Ele, é dele. Então eu agradeço por isso. E pensando que gratidão por estarmos unidos em Cristo, lembrando que nada nos separa do amor dele. Nem a morte, nem a vida, nem os principados e potestades, nem uma pandemia, nem uma doença, nem uma praga. Nada nos separa do amor dele. Nós estamos unidos no amor dele. Estamos vivendo um tempo de caos. Queríamos estar juntos. Queríamos estar numa oficina de oração, orando todos juntos, unidos, de mãos dadas, um colhendo a lágrima dos olhos do outro, mas nós não podemos fazer isso pessoalmente.
mas nós estamos conectados em amor. O amor de Jesus, nos lembrando que assim como nada nos separa do amor dele, nada separa a igreja do amor dele e do amor dos nossos irmãos. Então nós somos gratos. Esse é um tempo de oração. Nós vamos orar agora. E nós vamos orar com a gratidão. Às vezes a gente pensa que oração é só pedir. Mas não. Agradecer, expressar essa gratidão através das nossas palavras, através do nosso coração, é parte principal da oração. Então você vai agradecer nesse momento. Nós vamos orar. Na sua oração você vai agradecer pela vida, você vai agradecer pelo alimento, você vai agradecer pela sua família, ainda que eles estejam longe. Você vai agradecer porque em meio a esse período de pandemia nós estamos a salvo. Você vai agradecer porque Deus tem cuidado de nós, ainda que o mundo esteja em crise. Deus tem cuidado da sua igreja. Deus tem cuidado do nosso coração. Esse é o tempo de gratidão. Agradeça pela sua família. Agradeça pelo porteiro do seu prédio, se você mora em prédio. Agradeça pelos servidores da saúde, pelos nossos irmãos que estão trabalhando lá fora, se expondo, pelos policiais. Agradeça pelos nossos líderes, pelos pastores que estão trabalhando, pelos nossos irmãos obreiros que estão trabalhando, pelos missionários que estão em campo, mesmo em meio à pandemia, ajudando tantas pessoas. Olha tantos motivos que nós temos para agradecer. Eu tenho certeza que esses são só alguns e que você tem tantos outros mais. Vamos orar? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. Eu sei que cada vez que você liga a TV, recebe uma notícia alarmante sobre o coronavírus. Eu sei que cada vez que entra num grupo de WhatsApp, que lê uma notícia, que escuta rádio, lê jornal, é sobre a pandemia que todos estão falando. As informações são importantes. E muitas vezes, até sou eu que trago elas nos telejornais aqui da nossa região. Às vezes as notícias são difíceis. Mas eu tenho uma outra notícia para dar a você. É importante ter informação correta. É importante seguir as medidas de prevenção. É importante ajudar a nossa comunidade. É importante fazer projetos sociais. Mas é muito importante entregar tudo isso nas mãos do nosso Senhor Jesus. Esse peso todo nós não precisamos carregar sozinhos. Nós não precisamos ser bombardeados por informações, sufocados pelas notícias. Nós precisamos estar informados, precisamos seguir as regras, mas precisamos entregar nossas angústias nas mãos do Senhor. Nós precisamos lembrar das pessoas que passam por algum problema nesse período, e muita gente tem enfrentado o período mais difícil de suas vidas, por aquelas famílias enlutadas, pelas pessoas que perderam um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, um marido, uma esposa, pelas pessoas que têm amigos que estão hospitalizados, não sabem do dia de amanhã. Precisamos orar pela nossa saúde, pela saúde da nossa igreja, da nossa cidade. Nós precisamos orar pelos nossos governantes. As decisões deles afetam diretamente a nossa vida, nosso presente, o nosso futuro. Irmãos, vamos orar, vamos nos informar, vamos agir de forma correta, mas sobre tudo isso, vamos entregar nas mãos do Senhor toda essa situação. E não se esqueça, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Esse versículo, ele nos traz a esperança de que podemos apresentar ao Senhor tudo aquilo que tem nos deixado ansioso. São dias diferentes que temos vivido e difíceis. Esses dias de isolamento, muitas vezes,
eles trazem ansiedade, desesperança e até mesmo depressão para o nosso coração, para a nossa mente. Mas eu quero com você orar e que a gente possa entregar o nosso coração ao Senhor, confiando que Ele pode mudar toda essa situação que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, em meio à nossa família, mas principalmente Ele pode trazer esperança ao nosso coração, à nossa mente e transformar toda essa angústia que pode estar instalado no nosso coração. Eu convido você para orar comigo, para entregar o seu coração ao Senhor, para dizer para Ele tudo que tem roubado a paz do seu coração, da sua mente, das suas emoções, que você possa, aí na sua casa, fazer essa oração, render as suas emoções ao Senhor e confiar que Ele está ouvindo a sua oração, que Ele é esse Deus que não perde o controle de nada, que toda a situação que está acontecendo, Ele está sim agindo, embora os nossos olhos naturais não estejam vendo. Que a gente possa confiar em Deus e que você possa entregar tudo aquilo que tem tirado a paz do seu coração. Convido você, ore comigo agora. Senhor Jesus, nós entregamos o nosso coração a Ti, nós pedimos que Tu possas vir sondar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, todo o nosso interior, e que o Teu Espírito Santo revele a nós aquilo que tem roubado a nossa paz. Muitas vezes não estamos dormindo bem à noite, estamos com insônia, todo esse isolamento social pode estar causando uma depressão, todo esse isolamento social pode estar causando crises de pânico, ansiedade. Nós queremos, Pai, entregar tudo isso a Ti e declarar, ó Deus, que Tu podes sim transformar aquilo que está se passando nas nossas emoções e mudar essa condição. Por isso, Senhor, nos traz a paz que excede todo entendimento e que o Teu Espírito Santo possa nos fazer ter um coração contrito e quebrantado, para que a gente possa verdadeiramente abrir o nosso coração diante de Ti e expor, ó Deus, tudo aquilo que tem nos roubado da Tua presença e da confiança que devemos ter somente em Ti. Cuida das famílias que têm passado pelo isolamento social, cuida dos idosos, cuida, Senhor, de todo jovem que tem se sentido oprimido em casa por não estar no convívio social de seu costume. Une, Senhor, cada vez mais as famílias em Teu nome, para que elas possam olhar para Ti e ver, ó Deus, que aquele caminho que Tu fizesse até a cruz era para que um propósito se cumprisse, e ele já se cumpriu, Senhor. Tu nos desse a salvação, Tu nos tirasse da mão do inimigo, e hoje somos família Tua. Que essa mente venha até nós, que a gente possa ter um entendimento disso, e que nós possamos, Senhor, passar por esse tempo com uma confiança somente em Ti e entendendo que Tu podes sim, a qualquer momento, mudar todas as coisas. Te agradecemos porque está cuidando de nós. Te agradecemos porque tem cuidado das famílias e as suas necessidades. Te agradecemos porque é esse Deus que em meio a toda essa pandemia ainda se manifesta a nós. Te louvamos, Senhor, porque tem sido um Deus presente em nossas vidas. Continua cuidando do Teu povo e nos fazendo caminhar por esses dias, apesar de difíceis, confiando na Tua luz e na Tua palavra eternamente. É o que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Olá, querido.
Espero que Deus já, desde o início desse vídeo, já esteja falando ao seu coração, através do seu tempo de oração. Como igreja, nós não queríamos perder a oportunidade de juntos estarmos intercedendo ao Senhor. Então, graças a Deus pela tecnologia, nós podemos estar distantes, nós estamos distantes, mas estamos juntos em oração, porque o nosso Deus, ele não está presente unicamente no templo da nossa igreja, mas ele está presente no nosso coração, está presente nas nossas casas, e nós podemos buscá-lo juntos. Então hoje, para nós meditarmos e continuarmos meditando na palavra do Senhor, eu queria compartilhar com os irmãos um grande desafio que nós temos na palavra do Senhor. E eu queria, através disso, pensar junto com os irmãos, meditar brevemente na vida de um profeta do Antigo Testamento que com certeza tem muito para nos ensinar nesse desafio que temos vivido nesse período de coronavírus. E esse é o profeta Abacuque. Hoje nós veremos alguns textos, mas queria focar na história e na vida dele. Abacuque foi um profeta que viveu provavelmente depois do reinado do rei Josias, um pouquinho antes do pessoal, dos israelitas irem até a Babilônia, serem levados cativos até a Babilônia. E esse homem viveu um dilema muito grande. Então, para isso, eu queria perguntar para você, como o poder de Deus se revela na vida deste profeta? Essa é a pergunta chave para a gente entender e vivermos nesse tempo complexo que a gente tem vivido a presença do Senhor e aprendermos juntos a louvá-lo e engrandecê-lo. Então, o profeta viveu grandes desafios, viveu uma época um pouco antes do exílio, e quando Abacuque, olhava a situação ao seu redor, a Bíblia fala que ele entrou num desespero. Vamos juntos, se você pode, abra sua Bíblia junto conosco, vamos acompanhar. Abacuque, capítulo 1, verso 2, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflitos por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, esse profeta vivia num contexto onde o povo estava longe do Senhor, vivendo completamente separado de Deus. Só para os irmãos entenderem, houve um reinado, houve o rei Josias, colocou em ordem o povo do Senhor, aplicou uma reforma, o povo voltando à lei, mas os seus descendentes, seus filhos, netos, bisnetos, foram para longe do Senhor. E o profeta então clama: Senhor, e agora? Cadê o Senhor nesse contexto? A maldade, a violência, o povo não olha mais para a tua lei foi enfraquecida. Senhor, onde o Senhor está? E é interessante que Deus responde a vida do profeta e parece que a crise dele continua. Porque Deus responde, e se vocês, irmãos, puderem, acompanhem depois e leiam esse profeta que com certeza tem muitos ensinamentos interessantes sobre esse tempo, mas Deus responde falando assim: olha, eu levarei juízo sobre o meu povo, só que eu utilizarei um povo, os caldeus, os babilônicos, que estavam se erguendo naquela época. E aí o profeta entra em crise: Senhor, como pode, Senhor, o Senhor usar um povo mais ímpio do que nós para trazer juízo sobre nós, Senhor? Como pode, Senhor? Livra-nos, ajuda-nos. E a crise parece que é grande, é um grande desafio para ele entender essas situações. Abacuque 1, verso 13 diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. A opressão não podes ver, contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então são muitos questionamentos na vida de Abacuque. São muitas crises, são muitos desafios que ele não consegue entender. E talvez seja essa hoje a sua grande pergunta: Senhor, onde o Senhor está nessa crise toda? Onde está o Senhor nesse tempo? Talvez você já esteja sofrendo as consequências da crise do coronavírus no nosso mundo, na nossa cidade. Talvez você tenha passado por tantas lutas nesse tempo. Não sei o que te aflige, mas aqui nós temos um profeta que está em crise por olhar para as circunstâncias
e clamar ao Senhor e pedir a ajuda do Senhor. Só que é muito interessante que o capítulo 1 e o capítulo 2 mostram essa trajetória. O profeta indo diante de Deus, clamando ao Senhor, o Senhor responde, o profeta responde ao Senhor e Deus fala ao coração dele. Um dos textos mais lindos da palavra do Senhor. E aí a gente vai ver o capítulo 3, um outro profeta. Abacuque parece que passa por uma mudança drástica, absurda. Porque o homem que antes não conseguia ver a perspectiva de Deus na situação, passa a louvar a Deus de uma forma grandiosa. Então, observa, olha o que Deus responde para a vida e para esse profeta abatido. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. E isso é lindo para nós, porque um profeta abatido consegue encontrar esperança na fé em Deus. E nós não devemos nos enganar, não é o objeto, não somos nós que produzimos uma fé maravilhosa num contexto difícil. É o objeto pela qual nós cremos. É Cristo quando nós depositamos a nossa fé. É Deus quando o profeta olha para a situação difícil e olha e fala, o justo, e entende o que o Senhor está falando para ele, e entende que o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua fé. Então, meu irmão, minha irmã, não entenda que você deve ser o causador da sua fé. Não importa o grau da sua fé, o que importa é o objeto da sua fé. Se você tem depositado a sua fé no Senhor nesse tempo, entenda, Deus vai fortalecer a sua vida e com certeza Ele já tem feito isso. E o profeta descobre que adorá-lo não tem a ver com as bênçãos temporais, mas com conhecê-lo cada dia mais. E isso é muito legal na vida dessa história. Abacuque passa de um homem desesperado para um homem que vive uma esperança em Deus. E ele faz isso baseado em 3 atitudes, e assim eu queria concluir e deixar esse desafio prático para nós. A primeira atitude do profeta, ele ora ao Senhor. Por isso o que nós estamos fazendo através desse vídeo é isso. Senhor, ajuda-nos, Deus, nós precisamos de Ti. Não entendemos todo o desafio, toda essa complexa situação, mas queremos descansar em Ti. Olha que interessante o início do capítulo 3, um profeta agora transformado pela perspectiva de Deus na vida dele. Oração do profeta Abacuque, uma confusão. Verso 2, Senhor, ouvi falar da Tua fama, tremo diante dos Teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Olha só que oração linda. Um profeta que continua vivendo uma situação difícil, mas ele olha para Deus e fala, Senhor, lembra-te daquilo que o Senhor tem feito. É uma oração lembrando-se da salvação. Nós podemos descansar em Deus, que o mesmo Deus que nos salvou é o Deus que continua cuidando de nós. Nessa situação desafiadora que temos vivido, nesse tempo de estarmos longe, não podemos abraçar um ao outro, estar em comunhão, mas oramos a Deus e pedimos, Senhor, ajuda-nos, lembra-te do que o Senhor fez lá no passado e opera hoje, no presente. É uma oração clamando para que o Senhor venha. Venha, Senhor. E o verso 3, ele fala, Deus veio de Temá, o santo veio do monte Parã, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Deus veio. E é lindo quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê o que Jesus ensina para nós. Ele fala que ele veio para servir e morrer como resgate pelo pecado de muitos. Deus veio ao mundo. Jesus veio nos salvar. Jesus veio e naquela cruz ele morre pelos nossos pecados. E sempre quando nós estivermos passando por circunstâncias complexas e difíceis, nós podemos olhar para Deus e falar, Deus, vem. Vem como o Senhor já veio lá atrás. Salva-nos, ó Deus. Então a primeira atitude do profeta é orar ao Senhor. A segunda atitude do profeta é esperar em Deus.
E esse é o grande desafio para nós nesse tempo. Olharmos para Deus e Ele ser o objeto pelo qual nós cremos e depositamos toda a nossa fé, mesmo que a situação por enquanto não mude. Queremos tanto estar juntos, queremos tanto viver em comunhão, cuidar uns dos outros, é a nossa identidade como igreja, mas não podemos agora. Mas podemos descansar e esperar em Deus, que Ele está fazendo grandes coisas. Olha o verso 16, vamos juntos? Ouvi isso, a resposta do Senhor, o profeta, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo diante de uma promessa de que o Senhor viria e traria juízo sobre esse povo ímpio, ele, o profeta, espera no Senhor. E isso é para nós muito confortante. Nós temos um Deus que cuida de nós, mesmo no momento de aflição. E nele nós podemos depositar toda a nossa fé. Lembre-se disso. Não é a intensidade da sua fé. É o objeto onde você deposita a sua fé. Olhe para Cristo, deposite a sua fé em Cristo. E por último, o profeta se alegra no Senhor. Ele ora, ele espera em Deus e ele se alegra no Senhor. Um trecho muito conhecido, verso 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós não estamos falando e o profeta aqui não está falando de uma posição e de um acontecimento hipotético, alguma coisa que talvez iria acontecer. Não, mesmo que viesse juízo, mesmo que viesse em momentos difíceis, mesmo que não tivesse a provisão, que as figueiras não tivessem florescendo, não tivessem uvas nas videiras, ele se alegraria no Senhor. E nós devemos depositar a nossa fé em Deus, porque o justo viverá pela fé, e nos alegrar nele. Deus deve ser o objeto da nossa alegria. Então por isso, meus irmãos, fica para nós esse grande desafio. Que Deus esteja trabalhando na sua vida, como Ele tem trabalhado na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, para que nós possamos servir a Deus com excelência. O justo viverá pela sua fidelidade. Como que Ele faz isso? Baseado na vida desse profeta? Orando, esperando em Deus e se alegrando em Deus. Que grande desafio que temos, não é mesmo? Mas eu queria te deixar uma última pergunta, para que você responda junto na sua casa, com seus familiares, no seu coração. Nós vemos um profeta transformado. E o livro de Abacuque é pequenininho, tem só 3 capítulos. 2 capítulos nós vemos um profeta em crise, angustiado. Nós vemos no capítulo 3 um homem que foi transformado pela situação. A situação não mudou. E nós vemos isso, e se você conhece um pouquinho da história de Israel, nós vemos que o povo foi levado para a Babilônia, ficou cativo lá, sofreu as consequências disso. Mas o que nós vemos é um profeta transformado. Então eu te pergunto, como você vai sair desse tempo de coronavírus, desse tempo de isolamento? Você pode sair reclamando, você pode sair angustiado, você pode sair triste pela situação, ou você pode sair fortalecido pelo Senhor e conhecendo mais a Ele, buscando mais a Ele, entendendo que Ele é o Deus da sua vida. Essa é a grande diferença. Não como você começou o coronavírus, mas como você vai sair dessa situação. E a minha oração e a nossa oração como igreja é que Deus transforme a sua vida e você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e ser transformado no conhecimento dele através da oração. Então hoje, ore, espere e se alegre no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? Que Deus possa falar isso e gravar isso no nosso coração, no nome de Jesus. Esperamos que tenha sido um tempo de bênção na sua vida. E que para você a oração seja um estilo de vida. Deus abençoe.
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Nos enche, Senhor.